processamento de exportação, a ZPE de Cáceres, pode se tornar realidade. A Assembleia Legislativa instalou a Câmara Setorial Temática que vai avaliar, acompanhar, discutir e propor medidas para a implantação do Parque Industrial. E para falar sobre este e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado estadual Leonardo Albuquerque. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Boa Lúcio. tarde. Boa tarde, Giovanni. Prazer sempre estar aqui no Jornal do Meio-Dia. Deputado, essa história aí da ZPE, a Zona de Processamento de Cáceres, seguramente a gente já ouve falar nisso há pelo menos aí uns 20 anos, talvez até mais. Será que agora sai? Perfeito, Lúcio. É uma história de aproximadamente 25 anos, para ser bem exato. E que seria a salvação da região de Cáceres. Pois é, toda a região A redenção sudeste. econômica. Com certeza. E hoje ela passou a mais do que ser a ZPE de Cáceres, passou a ZPE do estado de Mato Grosso, porque ela compõe uma política pública para o desenvolvimento de indústrias no estado de Mato Grosso. Um modelo que é muito comum já em outros países, que no país, infelizmente, desde a época do presidente Sarney, que vieram, uma visita que foi à China, viu o modelo, tentou se implantar no Brasil e pouco se andou. Existem algumas funcionais. Para que as pessoas entendam melhor, podia se comparar aí com uma Zona Franca de Manaus? Mas, exatamente, são zonas de processamento de exportação, ao qual as indústrias que se queiram estar instaladas lá dentro ganham incentivos por si só por estar ali, para que 80% hoje dos seus produtos sejam vendidos para fora, para o exterior, e 20% autorizado vender no mercado interno. Nós temos uma lei para mudar na Câmara Federal em breve, para tornar 60% e 40%, para se tornar mais atrativo que qualquer crise que aconteça no mercado exterior, que se garanta com o mercado interno. E as empresas que estão ali vão ganhar benefícios de isenções que faz com que ganhe competitividade. Então, o estado de Mato Grosso vai poder atrair indústrias de outros estados, de outros países, para que venham para o estado de Mato Grosso. Então, ela passou, além de ser, e ela já estava caindo uma anedota mesmo, né? Então, descrédito. Todo mundo já tinha medo de falar de ZPE, mas o governo do estado adotou ela como uma política pública de desenvolvimento do estado. E dizer que se não houvesse uma ação efetiva do governo do estado, deste deputado, estaria caducando. Ela perderia a sua assinatura este ano. Esse ano seria o último ano. Depois de 25 anos, então, deputado, o que falta para ela ser colocada em prática? Nesse momento, exatamente. Virou piada, né? Virou piada. É a última piada que existe, né? Porque tinha uma outra que era anterior a essa, que era a Ferrovia do Voolo, que saiu, né, deputado? Isso aí, exatamente. E a ZPE também. E a Estrada do Pacífico, né? Bem, era uma outra coisa que percorreu, um fantasma que percorreu o estado e aquela região. Graças a Deus superamos. A ZPE já garantimos 16 milhões de reais para a sua implantação. Falta agora a Prefeitura Municipal ainda apresentar, porque eles contrataram uma empresa para projetos básicos, que é para-raio, água, meio-fio, que ainda, desde o ano passado, eles não apresentaram na sua totalidade. Apresentou, mas houveram vários problemas. O governo do estado fez os projetos que faziam parte do estado e garantimos, eu fui o relator do projeto que garantiu que o estado se tornasse majoritário da ZPE, que possibilitou esse investimento. Garantimos 16 milhões de reais para o investimento da primeira etapa da ZPE, porque elas são em etapas, e sabemos que esse investimento vai ser muito válido, porque nós temos a possibilidade do tamanho do nosso parque, que consta da ZPE, de atrair indústria que podem gerar até 50 mil empregos diretos. Isso é um exemplo muito claro. O estado do Ceará já tem uma ZPE funcionando. Lá tem uma indústria só de placa de aço. Já estão gerando 4 mil empregos diretos. Então veja como vai ser bom para o estado de Mato Grosso, para a região como um todo. Deputado, da ZPE para a RGA, o polêmico reajuste aí do funcionalismo que resultou aí nessa greve geral. E tem muita gente dizendo o seguinte: faltou habilidade no tratamento com o fórum sindical e faltou mais diálogo. O senhor pensa assim também ou não? Isso. Ficamos bem claros, nós vemos conversando muito com o fórum sindical. E eu sou a favor da RGA, e isso é lei. Não poderia, como deputado, um legislador, estar fora desse contexto. Sou a favor do funcionalismo público, no caso estadual. Sabemos que desse direito deles, estamos agindo com responsabilidade. Agradeço o diálogo que tive sempre com o fórum sindical. Eu sempre pedi, deputado, mantenha o diálogo, não deixe se interromper, vamos ampliar mais. Por mais que o governo tenha colocado que participou de 102 reuniões, mas o fórum quer sim manter o diálogo, porque ele sabe, os funcionários públicos sabem que a greve não é bom para ninguém, não é bom para o próprio funcionalismo público, nem para o cidadão. Eles também são cidadãos. E afinal, o reajuste, ele estava ou não estava no orçamento? Não estava, né? Não estava. Assim, quem é que tirou? Pois é, não vem o governo ou os deputados? Sim, na realidade, tem que mandar mensagem quem manda a Secretaria de Planejamento, né? Ele estava de uma maneira não clara e genérica, mas
no número especificamente, nós não contávamos que a inflação chegaria a 11,28, isso é óbvio, acho que ninguém, né? Por sua consciência, acharia que o Brasil entraria nessa crise. Mas, enfim, não há culpa da Assembleia Legislativa, mas isso é fácil de resolver, já sofremos os entendimentos e basta o secretário de planejamento refazermos essas contas e essa correção ser feita. Agora, estamos buscando entendimento, estamos vendo o fórum nessa luta. É por isso que o governo vai mandar outro projeto. Mandará outro projeto para casa. Vamos falar agora de saúde, deputado. O senhor é presidente da CPI das OSS, cujo relatório oficial vai ser entregue agora ainda no dia 21. Perfeito. Mas o governo do estado já apresentou um projeto sem antes observar o que tinha no relatório. O senhor já vai apresentar emendas, está apresentando 12? Isso, Evânia. O governo mandou uma nova mensagem para alterar a lei que habilita, que classifica, que faz o chamamento e a qualificação das OSS no estado de Mato Grosso. A lei que existia, capenga, falha, possibilitava que algumas OSS que não tinham know-how ou picaretas, vamos usar a palavra mais adequada ao momento, viessem para o estado de Mato Grosso. E tanto que, infelizmente, o estado sofreu intervenção, ficando só 2 cidades, Rondonópolis e Caça, sendo administradas ainda por OSS, as quais, São Camilo em Rondonópolis e Santa Catarina em Caça, demonstram que não tem mais o interesse de permanecer. Então, o governo adotou um modelo que ele ainda gostaria de estar misto. Tem o consórcio da região do Sorriso, o OSS lá embaixo e a administração direta pode vir. Eu defendo a Fundação de Saúde Pública do Estado de Mato Grosso, o modelo, que é a mensagem que eu ainda aguardo. Mas o governo encaminhou uma nova mensagem qualificando as OSS do Estado de Mato Grosso. Eu já entrei com 12 emendas para pequenas correções, para não deixarmos mais aquelas falhas que a própria Assembleia Legislativa aprovou no passado, por falta de conhecimento e por orientação. E essa CPI, ela também é orientativa, não só punitiva. Nós apresentamos lá para que não haja mais esse erro, brechas, que não permitamos mais vir esse tipo de empresas mal intencionadas para o estado de Mato Grosso. Deputado, uma outra CPI, o senhor participa de várias. O senhor é relator da CPI do Ministério Público, né? Perfeito. Uma CPI que começou assim, parecendo que era um míssil no Ministério Público e parece que não vai passar de um traque, né? Pouca coisa tem acontecido, né? E tem aí um outro problema, né? Aquilo que quer se cobrar dos promotores e dos procuradores foi aprovado pela própria Assembleia. E aí? Perfeito. É um tiro no pé? Perfeito. Nós estamos agindo com muita cautela na presidência do deputado Max, para levar bem a fundo esse tema da sociedade, investigando os promotores, trazendo, nós estamos nas fases das oitivas, ouvindo os técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, todos aqueles que foram enviados, conselheiros, que orientaram, viram as contas, né, do Ministério Público. Isso é muito importante nessa fase para esclarecimento. Chamamos técnicos do próprio Ministério Público para ali justificarem alguns apontamentos que foram feitos, que no próprio Tribunal de Contas do Estado que apontou. E nós estamos indo com muita cautela, com responsabilidade, nós não deixamos que virasse palanque político. Essa CPI, vamos tomar uma decisão seguinte, ela não vai virar palanque político para que tirem proveito desse momento. E é por isso que nós estamos com essa forma discreta, ela continua andando e nós sabemos. Infelizmente, é igual a questão das OSS que eu falei, quem que aprovou? Assembleia Legislativa. Outras leis que regulamentam próprias ações do Ministério Público, quem aprovou? Assembleia Legislativa, sabemos disso. Vai e volta, chega algum momento. Mas o importante é que ela continua não dando tiro no pé, nós estamos agindo com responsabilidade e não permitimos, com a presença do deputado Max Russo, que virasse palanque político nesse momento que não há necessidade, e sim que ela cumprisse seu papel de investigação. Deputado, muito obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, Evânio e Lúcio, é sempre um prazer. E convidar amanhã às 16 horas, na Assembleia Legislativa, nós vamos abrir a frente parlamentar em defesa dos agentes comunitários de saúde do Estado de Mato Grosso. São todos convidados. Muito obrigada, deputado. Obrigado.